pessoal, professor Jair, prova paulista, novamente. Vamos começar a corrigir então. Seguinte, canal Praxis Química, gente. A gente vai dar um foco aqui em várias provas. Uma delas é a prova paulista, tá? Então vamos começar. Aí nós estamos aqui com a prova do primeiro ano do ensino médio do terceiro bimestre de 2025. E nós vamos começar com a questão de número 38. Ela fala o seguinte: considere os dados de 3 substâncias químicas representadas a seguir. Substância A, B e C. Aí quais são as substâncias? Nós temos CH4, H2O e HCl. Nós temos metano, água e ácido clorídrico. Aí eles estão a 25 graus Celsius. O metano está no estado gasoso, a água no estado líquido e o ácido clorídrico no estado gasoso. E aqui eu tenho os pontos de ebulição. Tá vendo? No caso aqui, o metano e o ácido clorídrico tem pontos de ebulição abaixo de zero, né? Menos 161 graus Celsius e menos 85 graus Celsius. Lembrando que ponto de ebulição é a temperatura onde a substância ela vai ir do estado líquido para o estado gasoso, ela vai ferver, não é isso? E a água ela tem uma temperatura de ebulição bem mais alta do que os outros. 100 graus Celsius, o outro é uma temperatura negativa, né? Aí ele pergunta o seguinte: diferente de A e C, aqui ó, substância B é líquido devido às. Aí ele pergunta por que essa substância é líquida a 25 graus Celsius e a temperatura de ebulição é tão mais alta do que as outras. Isso, meus queridinhos, é o seguinte: tem a ver com as ligações químicas, as interações intermoleculares, tá? Então eu tenho as moléculas se ligando, ali os átomos se ligando, formando as moléculas, e as moléculas têm uma interação entre elas, e isso faz com que as propriedades sejam diferentes, tá? Então tem substâncias que são mais fáceis de derreter do que outras, e tem substâncias que são mais fáceis de evaporar do que outras também, devido a essas interações, tá? No caso do metano, vamos ver se a gente consegue desenhar aqui rapidamente. Vamos botar aqui em cima. No caso do metano, CH4, eu tenho aqui um carbono ligado a 4 hidrogênios. Nossa, que molécula horrível. Vamos ver se a gente desenha um outro aqui. Então eu tenho um metano ligado a 4 hidrogênios. Ficou horrível também. E é uma molécula simétrica. Isso indica que ela é uma molécula que não tem polos eletricamente. Então, isso indica o quê? É uma substância que tem pouca interação ali entre as moléculas, né? Por isso que é muito fácil você separar elas, mudar de estado, no caso líquido, para um estado gasoso. Com pouca energia, eu consigo já evaporar essa substância. Agora, a água, ela é uma substância polar. Como assim polar? Eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Mas ela forma um ângulo aqui. Por quê? Porque ela tem 2 nuvens de elétrons aqui, 2 pares de elétrons. E elétron, como a gente já viu, tem carga negativa. Então eu vou ter parte da molécula
que vai estar com uma carga negativa. E parte aqui, ó, o par de elétrons está mais próxima do oxigênio do que do hidrogênio. Então, aqui nos hidrogênios vai estar com uma carga parcial positiva. Então, é uma molécula que tem polos elétricos nela. E isso, quando chega uma outra molécula de água, vamos tentar copiar aqui. Calma. Quando chega uma outra molécula de água, acontece o seguinte. Essa parte aqui, mais negativa, vai ser atraída por essa parte mais positiva, por uma atração eletrostática. E aqui sucessivamente, a parte mais positiva vai ser atraída pela parte negativa. Então vai ter uma interação muito maior do que a molécula que não tem polos. Estão me entendendo? Então isso faz com que seja muito mais difícil romper a interação entre essas moléculas. Então tem que fornecer muito mais energia. Devido a isso, a água ela tem um ponto de ebulição muito mais alto do que os outros dois. Devido a essas interações do hidrogênio aqui com a parte mais negativa. A gente chama isso de pontes de hidrogênio. Vê? Ou ligações de hidrogênio, né? Então eu tenho aqui a alternativa A, ligações de hidrogênio, que é a resposta. Alternativa B, interações de polo permanente. Não é o caso aqui da substância B, né? Interações de polo induzido. Ligações iônicas. Não, que é uma interação intermolecular, né? Não é intramolecular, não é dentro da molécula, é entre moléculas. E não dentro da molécula. Interações de polo e íon dipolo. Não, aqui é ligação de hidrogênio, como eu já expliquei aqui. Onde o hidrogênio ele vai estar mais positivo, porque um átomo mais eletronegativo vai puxar o par de elétrons mais próximo para ele, vai ficar mais negativo. E os hidrogênios vão ficar mais positivos na molécula, a molécula polar, no caso da água. Tá? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 39, meus queridinhos. Ela fala o seguinte. Na década de 1920, os cientistas Oparin e Haldane propuseram uma hipótese para explicar a origem da vida. A partir de compostos químicos simples presentes na Terra primitiva, segundo essa hipótese, as condições da atmosfera primitiva associadas a fontes de energia, como descargas elétricas e radiação solar, teriam permitido a formação de moléculas orgânicas complexas, dando origem aos primeiros sistemas vivos. Repetindo, isso aqui é uma hipótese, né? Não tem como a gente fazer isso em laboratório, mas eles fizeram uma simulação e chegaram a essa conclusão, tá? Agora, com base nessa teoria, a vida se formou como? Aí tem as alternativas aqui. De maneira espontânea, a partir de micro-organismos presentes no ar. Primeiro, se não tinha vida, não tinha micro-organismos. Então, não foi de maneira espontânea, segundo eles, não é isso? B. Em ambientes ricos em oxigênio e que a fotossíntese foi essencial desde o início. Esse aqui também não, porque ainda não tinha organismos que faziam fotossíntese, né? Então, se nós estamos fazendo uma hipótese da origem da vida, não tinha ainda organismos fazendo fotossíntese na primeira vida. Vocês concordam comigo? A partir de uma atmosfera semelhante à atual, composta principalmente por oxigênio e nitrogênio.
Não. A atmosfera primitiva, ela era diferente da atual. Tinha outras substâncias químicas, né? Não tinha ainda essa quantidade de oxigênio nem nitrogênio, né? Tinha mais CO2, amônia, entre outras coisas. Foi aí que eles simularam, né? Alternativa D. De outros planetas por meteoritos, dependendo exclusivamente da presença de oxigênio na atmosfera. Então, aí você só terceiriza, né? Se você fala que a vida se originou em outro planeta e ela veio por micro-organismos e meteoritos, aí você não explica como é que ela foi gerada em outro planeta. Você só terceirizou. Então não explicou nada, né? De compostos orgânicos que se formaram na atmosfera primitiva da Terra e se acumularam nos oceanos. Perfeito. Então, a hipótese deles, eles estão em congruência aqui com a alternativa E, tá? Vou marcar aqui. Alternativa E. Questão de número 40 da prova paulista, tá, meus queridos? Ela fala o seguinte. A suplementação de BCAA em inglês, esse nome aqui, né? Olha que maravilha. Aminoácidos de cadeia ramificada. Nome em português, muito mais fácil, né? Começou a se popularizar no Brasil no início dos anos 2000, com a venda motivada por estudos realizados na década anterior, que indicavam potenciais benefícios dessa suplementação em exercício físico. Embora o corpo não produza os 3 aminoácidos BCAA, muitos alimentos naturais os contêm. As substâncias constituintes desse suplemento são importantes, pois nós temos aqui as alternativas. Quebram em moléculas menores chamados ácidos graxos. Agrupam para formar lipídios. Ou C. Ligam em outros aminoácidos e formam as proteínas. D. Degradam em açúcares e formam carboidratos. E E. Decompõem em sais minerais. Então, se eu tenho aminoácidos de cadeia ramificada, eles não vão se transformar em sais minerais, não vão degradar em açúcares e formar carboidratos. Tá? Vou até riscar aqui. Então, não vai ocorrer isso aqui. Não vai ocorrer isso aqui. Eles não vão se agrupar para formar lipídios. E quem faz musculação não quer formar gordura, né? Eles ligam a outros aminoácidos para formar as proteínas. Essa é a intenção. Então eu tenho as cadeias ramificadas vão se ligando com outros aminoácidos para formar novas proteínas. Eles não quebram moléculas menores chamadas ácidos graxos, também não. Tudo bem? Então aqui o próprio nome já fala, ó, aminoácidos de cadeia ramificada. Ligam a outros aminoácidos e formam as proteínas, perfeito. Questão de número 43. A prova paulista, meus queridos. Aqui está dizendo o seguinte. Quando uma célula precisa fabricar alguma proteína, ela consulta seu código genético, uma enzima que vai até o gene envolvido e faz uma cópia daquele trecho de DNA, na forma de RNA, que então é usado para gerar a proteína. Esse processo se chama transcrição do DNA e é adotado por todos os seres vivos. A diferença fundamental entre os materiais genéticos citados no texto aí tem aqui, ó. O RNA contém uracila como base nitrogenada. Aí vamos só relembrar, tá? O DNA ele possui 4 bases nitrogenadas e ele tem seus pares
bonitinho, tá? Então sempre vai ligar um par com o outro já pré-determinado, tá? Eles vão se modificando ao longo do DNA. O RNA não tem uma dupla fita para formar a dupla hélice, ele tem só uma fita só. E das bases nitrogenadas, ela é trocada. Quer ver? Vamos colocar aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. Bases nitrogenadas DNA. Aí, ó, olha que maravilha. Vamos aí. Isso. Então, o DNA tem essas 4 bases nitrogenadas. Tem aqui, ó, adenina, guanina, timina e citosina. E elas formam esses pares. AG, CT, tá vendo? Aí, mas e daí? E daí que o RNA ele troca a timina por uracila, que é uma outra base. Tá? Então ele não vai ter a timina, vai ter a uracila. Essa aqui do lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, uracila aqui do lado. Vamos ver se a gente tem algum mais visível. Aqui, ó. Uracila. Então, essas 4 aqui, a AG, TC, CT aqui, ó. Então, timina se liga com citosina e adenina com guanina. Mas no RNA só tem uma fita. Aqui, ó. DNA tem 2 fitas e RNA tem uma fita só. E a timina é trocada pela uracila. Essa é a diferença. Tá bom? Então, nós vamos voltar aqui. Pronto. Ele pergunta o seguinte: o RNA contém uracila como base nitrogenada, enquanto o DNA contém timina. Tá correto. A gente viu isso, não é isso? O DNA é formado por uma única fita? Não. Ele é formado por 2 fitas de DNA, como a gente viu. Então, isso daqui já está errada. O DNA e RNA possuem a mesma pentose em sua estrutura, a ribose? Vamos ver, porque as bases nitrogenadas estão ligadas em açúcares, tá? Vamos entender o que ele está falando aqui melhor, quer ver? Ó. As bases nitrogenadas, aqui dá para ver direitinho. Tem a base nitrogenada, tá ligada a um açúcar. No RNA, ela tá ligada na ribose, nesse açúcar aqui. No DNA, ela tá ligada na desoxirribose. Então são açúcares o quê? Diferentes. A molécula, a estrutura dela é diferente. Tudo bem? Ó, desoxirribose e ribose. Tá vendo aqui que o álcool aqui, o OH, na desoxirribose, ela é eliminada? E só o hidrogêniozinho aqui nessa parte. Então, voltando lá, não é formado só por ribose. O DNA é por desoxirribose. O RNA é responsável apenas pelo armazenamento de informações genéticas, assim como o DNA? Não. Ele tem outras funções. Tem RNA mensageiro. Tem várias outras funções o RNA. Não fica com código, é só o DNA, né? O DNA e o RNA são compostos apenas por aminoácidos ligados entre si? Não, a gente viu que tem açúcar, tem um fósforo ali, um fosfato. A gente viu que tem outras estruturas para formar a dupla fita. As bases nitrogenadas são só parte, né?
Então, nós temos a alternativa A como a correta. Vamos para a próxima. Não está na ordem correta, 41, 42, 40. Não, beleza, eu tô ficando louco, mas beleza. Então nós vamos para 42. Falei 43, mas era 41 aquela ali. Essa aqui é o seguinte. Durante uma atividade experimental, foi analisada a amostra de gás oxigênio A12, utilizada no enchimento de cilindros hospitalares. A professora explicou que, para calcular a quantidade de moléculas presentes em uma determinada amostra, é necessário usar a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa é a constante de Avogadro, né? Número bem grande, é o 6 mais 23 algarismos na frente, que indica o número de partículas existentes em 1 mol de qualquer substância. Então 1 mol, gente, é um número, né? Um número bem grande. Considerando esse valor, o número de moléculas existente em 2 mols de gás oxigênio é... Então, se 1 mol tem essa quantidade, 2 mols vai ter o dobro, né? Então, o que nós temos que fazer? Multiplicar isso aqui por 2. Então, vai ficar, logicamente, 6,02 vai ficar 12,04 vezes 10 a 23. Não tem nem que pensar, né? Então, nós temos aqui a alternativa B. Tudo bem? Multiplicando 6,02. Esse 10 a 23 aqui, a gente só repete, tá? Não precisa pensar muito aqui. Aqui é muito fácil essa questão. Observe a imagem, analise o texto e responda a questão. Vamos analisar a imagem aqui. Eu tenho uma molécula de glicose, de um açúcar, onde as bolinhas vermelhas são oxigênio, as bolinhas cinzas são carbono e as bolinhas brancas são hidrogênio. Então, essa é uma molécula que tem uma cadeia fechada, ó. Cadeia fechada. Aqui, ó. Cadeia fechada. Aqui eu tenho essa estrutura aqui, vários álcools, OH, né? Oxigênio e hidrogênio ligado. Aqui, vários álcools na molécula, né? Aí vamos ver o que ele pergunta. A glicose é um composto muito importante no metabolismo dos seres vivos. A fórmula estrutural representada acima informa a quantidade real de átomos de cada elemento presente na molécula. A partir dela, é possível também determinar a fórmula empírica, que representa a proporção mais simples entre átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos contar aqui, ó. Fórmula empírica ou fórmula molecular, ela tem só a quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio. Só conta o quê? A quantidade de átomos. Ela não fala nada da estrutura. Então nós vamos ter aqui, olha só, carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora vamos contar quantos carbono tem, né? A bolinha cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é C6. Que coisa horrível. Então eu tenho aqui C6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. C6H12O6. Isso aqui representa a forma molecular da molécula de glicose. Vamos ver se tem alguma alternativa com isso daqui. Quer ver? Ai, meu Deus. C6, olha só. Então nós temos aqui alternativa A, ó, C6H12O6, que é
a gente viu aqui. Então vamos colocar aqui a alternativa A. Isso, vamos para a próxima. Questão 44. A decomposição térmica do nitrato de potássio, KNO3, produz nitrato de potássio, ou nitrito, perdão, KNO2, e gás oxigênio, conforme a reação. Balanceada. Aí eu tenho a reação química aqui, ó. Eu tenho KNO3, aí ele se transforma em KNO2 mais oxigênio. Tá balanceada bonitinho. Eu tenho 2 potássio, 2 nitrogênio, igual 2 vezes 3, 6 oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 2 aqui, 6 oxigênio. Balanceada bonitinho. Aí nós não vamos fugir de cálculo agora, né? Sabendo que a massa molar, a massa de 1 mol dessa substância aqui é 101 gramas por mol, e a massa molar do nitrito de potássio é 85 gramas por mol, ele pergunta o seguinte: qual é a massa de KNO2 formada a partir de 303 gramas de KNO3? Agora presta bem atenção nisso aqui, ó. Tá vendo aqui 101 gramas por mol? Tá vendo que aqui tem 303? Não é exatamente 3 vezes mais? Então, eu sei que essa quantidade aqui vai ser aumentada o quê? 3 vezes. Então, se 1 mol tem 101 gramas, aqui na molécula aqui eu tenho 2 mols, tá vendo? 2 mols. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Olha só. 202 gramas. Coisa horrível. Vamos colocar aqui com a... Vamos diminuir aqui, beleza. Isso, vamos colocar aqui, ó, 202 gramas. E aqui eu também tenho 2 mols. Aí como aqui é 85 gramas de nitrito, aí 85 mais 85, 170, não é isso? 8 e 8, 16, mais 10, 170. Então eu tenho aqui 100. Vamos canetinha. Vou pegar o jeito dessa caneta, gente. Eu tô muito ruim com isso aqui. 170 gramas. E gramas também. A gente viu lá que aqui aumenta 3 vezes, ó, de 101 gramas para 103 gramas. Então aqui é a mesma coisa, gente. A gente vai aumentar, multiplicar por 3. É isso? Então, multiplicando aqui por 3, vou ter 606, não é isso? Aqui eu vou precisar de 606. Vou fazer até com outra cor. 606 gramas. E aqui multiplicando por 3, tá, 17 mais 17, 24. Mais, vamos fazer na calculadora aqui rapidinho, ó. 170 vezes 3. 510. Beleza. Eu já coloco aqui 510 gramas. Eu nem precisava fazer essa parte de baixo. Ele falou, ó, se 103 gramas de nitrato de potássio, quanto que eu produzo? Aí
Fazendo uma regrinha de 3 básica, nós vamos fazer aqui, ó, 303 está para quanto? Eu posso fazer tanto com a proporção de cima como com a de baixo. Quer ver? Eu faço 303, vamos fazer vezes 510 dividido por 606, ou 303 vezes 170 dividido por 202, dá a mesma coisa, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho, não vamos perder tempo, ó. 303 vezes 510 igual 154.530. Tudo isso aqui dividido por 606, 255. Então eu tenho x igual a 255 gramas de nitrito de potássio que eu vou precisar. A gente já viu que é a alternativa C. Mas só para mostrar para vocês que dá o mesmo valor, vamos fazer aqui, ó, 303 vezes 170 dividido por 606, ou 200, perdão, por 202. Vendo? Tanto se eu pego essa linha aqui ou essa linha aqui, vai dar o mesmo resultado. A proporção é a mesma. Então, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. De número 45. Ela fala o seguinte, meus queridos. Outra questão aí que vamos ter nos calculinhos, né? Considerando a reação de combustão completa do carbono que forma dióxido de carbono, CO2, conforme a equação balanceada. Aí a equação, nós temos aqui, ó, olha que equação bonitinha. Carbono mais oxigênio, gás oxigênio, reagem, né, queimando, formando gás carbônico, CO2. E ele pergunta o seguinte: em uma reação onde 12 gramas de carbono foram completamente consumidos, verificou-se a formação de 44 gramas de dióxido de carbono. Qual foi a quantidade de matéria em mol de oxigênio necessária para essa reação? Então eu tenho, ó, 12 gramas de carbono formou 44 gramas. Já tem as massas molares bonitinhas na equação, né? Então nós vamos ter o seguinte, meus queridos, ó. Vamos ver se a gente consegue desenhar isso aqui. Ó, ele me dá a fórmula aqui, tá vendo? Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Tá vendo? É como ele pergunta, ó, qual foi a quantidade de matéria em mol de oxigênio? A resposta, ela já está bem óbvia. A resposta já está aqui, ó. Massa molar do oxigênio 32, mas tudo bem. Mas olhem só. Caneta vermelha. Então eu tenho carbono mais oxigênio formando CO2. Então eu tenho 12 gramas por mol aqui eu tenho 32 gramas por mol e aqui eu tenho 44 gramas por mol.
Beleza. Aí, como número de mols é igual a massa sobre massa molar, olha que maravilha. Eu não tenho aqui a massa molar. E eu não vi que as massas aqui é justamente a massa molar da substância. Ó, 12 gramas de carbono, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então, eu vou ter 32 gramas por mol de gás O2 e 44 gramas por mol desse aqui. Então, se eu tenho a massa de O2 aqui, é 32 gramas que eu vou precisar. Então, eu vou ter, ó, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. E a massa que eu vou precisar é 32 gramas. Então, o número de mols é igual a 32 dividido por 32. Então, o número de mol é igual a 1 mol. E nós temos aqui a alternativa D. Essa daqui, gente, não precisava nem fazer esse monte de cálculo, tá? Essa aqui só por dedução. Se ele me dá a massa molar e a massa que ele me dá aqui é exatamente igual à massa molar, então, e a proporção que está 1 para 1 para 1, eu não perco nem tempo. Então, se número de mols, a fórmula aqui é massa dividido por massa molar, eu sei que é igual, então um número dividido por ele mesmo é 1 mol. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma questão. Ó, não tem mais nenhuma questão. Então, terminamos de corrigir as questões. Deixa eu ver qual que a gente corrigiu. Do primeiro ano, ó, terceiro bimestre. Primeiro ano, terceiro bimestre. Então, por isso, nós ficamos por aqui, meus queridinhos. Como sempre, só não esqueçam aí de curtir, dar um like se vocês gostaram, beleza? É o seguinte, vamos continuar corrigindo. Agora nós vamos para o segundo e terceiro ano. Então, até mais. Tchau, tchau.